caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Que alegria estar aqui na sua companhia para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional e esse é o meu canal do YouTube, youtube.com/siga o Flávio. Se você está aqui com a gente, eu vou te pedir alguns favores. Primeiro, curta esse vídeo. Isso vai ajudar a difundir mais o nosso material. Além disso, inscreva-se no nosso canal. E, por fim, ative as notificações. Assim você vai saber sempre que um material novo, que uma videoaula nova for postada. Pois bem, amigos, do que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre a proteção constitucional da família. Vamos falar do conceito de família, o casamento, especialmente o casamento homoafetivo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E por que eu escolhi, amigos? Por que eu escolhi esse tema? Eu vou te contar. Agora, em 2023, uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um importante projeto de lei. Eu estou me referindo, veja, à Comissão de Previdência, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Essa comissão da Câmara dos Deputados aprovou, dentro dessa comissão, claro, o projeto de lei 580. Projeto de lei 580 de 2007. Esse projeto de lei, como tinha o mesmo e tem o mesmo tema, o mesmo objeto do projeto de lei 5167 de 2009, esses dois projetos foram apensados e, portanto, hoje tramitam juntos. E esses projetos tratam do que exatamente? Do casamento homoafetivo, da união homoafetiva, com a seguinte intenção: proibi-los. Então, amigos, esses dois projetos de lei, eles tentam mudar o Código Civil para proibir a união homoafetiva e o casamento homoafetivo. Esses dois projetos de lei têm vários argumentos, várias justificativas dos parlamentares. Eu vou te mostrar uma delas, dos parlamentares que propuseram o projeto de lei 5167. Argumentaram os parlamentares no seu projeto de lei. Abre aspas. Deus não criou Adão e um outro Adão. Ele fez uma mulher, Eva, como parceira apropriada para Adão. Amigos, diante desse cenário, o primeiro tema que eu quero tratar com vocês é um tema bastante importante e é o seguinte: o constitucionalismo teocrático. Constitucionalismo teocrático. Esse é um tema que eu abordo no capítulo 1 do meu livro Curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva. Nesse capítulo eu trato de vários tipos de constitucionalismo e o constitucionalismo teocrático é um deles. Esse nome foi criado por um constitucionalista canadense chamado Han Herschel. E o que é o constitucionalismo teocrático? Bem, eu te explico. É uma alteração, uma revisitação de institutos e instituições de um país por conta de uma reaproximação entre Estado e Igreja. Em outras palavras, a maior aproximação entre Estado e Igreja faz com que institutos jurídicos e instituições sejam revistos, revisitados, repensados, alterados. Bem, deixa eu te explicar um pouco mais. No final do século XVIII, quando surge o chamado constitucionalismo moderno, um dos valores que emergiu desse movimento é a laicidade do Estado. Um Estado laico, um Estado leigo, um Estado sem uma religião oficial. E esse valor da laicidade se estendeu
por muitos e muitos países. Ocorre que, desde então, em vários países, há um movimento de reaproximação entre o Estado e a Igreja. O Brasil não é diferente. Ao longo das últimas décadas, podemos dizer que houve uma grande aproximação no Brasil entre Estado e Igreja. E embora o Brasil seja oficialmente um Estado laico, um Estado leigo, sem religião oficial, há várias e várias exceções, seja na legislação, na administração e até mesmo na Constituição. Eu diria para vocês que a Constituição brasileira de 88 é, depois da nossa primeira Constituição, a Constituição de Dom Pedro I, de 1824, a Constituição de 88 é a que mais aproxima Estado e Igreja. Veja, a Constituição brasileira prevê expressamente o casamento religioso. A Constituição brasileira prevê a possibilidade da parceria entre Estado e igrejas. A Constituição de 88 prevê o ensino religioso nas escolas públicas. Bem, dentre outras situações. Então, portanto, há uma crescente reaproximação entre Estado e Igreja no mundo todo e também no Brasil. Daí surge o chamado constitucionalismo teocrático. Uma das consequências desse constitucionalismo teocrático é a transposição de valores religiosos para valores estatais. Ou seja, aqueles valores que são pregados nas igrejas passam a ser valores presentes nas leis. E esses dois projetos de lei que eu mencionei para vocês são exatamente a demonstração clara disso. Tanto que, na justificativa de um desses projetos de lei, você não encontra dispositivos da Constituição, mas você encontra Evangelho segundo Mateus, você encontra Gênesis e outros capítulos da Bíblia. Muito bem, então falei de constitucionalismo teocrático, das suas consequências. Se você tiver alguma curiosidade, você pode se socorrer aí do nosso livro Curso de Direito Constitucional. Aqui está uma das justificativas desse projeto de lei que eu falei para vocês. Pois bem, amigos, com relação à família, a família está prevista na Constituição brasileira. A família está prevista na nossa Constituição em vários dispositivos, a começar aqui pelo artigo 226. No artigo 226, a Constituição diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E há muitos outros dispositivos na Constituição. No artigo 5º da Constituição, há a previsão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural cultivada pela família. É a proteção da família no campo. O artigo 7º prevê o salário família, caso o trabalhador tenha filhos. Outro artigo da Constituição prevê o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, que não é o dinheiro dado ao preso, mas à família do preso, caso ele seja contribuinte da Previdência Social. Então, portanto, há vários artigos da Constituição que protegem a família, mas especialmente esse artigo 226. Mas eu te pergunto, qual o conceito de família? O que é exatamente uma família? A Constituição não diz. A Constituição prevê a proteção da família, mas não define exatamente quem é família. É um conceito aberto. E se é um conceito aberto, amigos, é um conceito que será dado tanto pelas leis, quando o legislativo quer definir melhor um dispositivo constitucional, mas também e principalmente pelos intérpretes da Constituição. Por todos aqueles que interpretam a Constituição, eles vão definir o que é família, claro, à luz de todos os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, a fraternidade, a igualdade e tantos outros princípios constitucionais. Aí vem uma pergunta, ô Flávio, um casal do mesmo sexo é família
pode constituir uma família ou não? Bem, amigos, como eu disse, o conceito de família é bastante aberto. Cabe aos intérpretes da Constituição definir o que é e o que não é família. E a gigantesca maioria da doutrina vai dizer aqui no Brasil que um casal do mesmo sexo que forma uma união homoafetiva, esse núcleo constitui família. Porque a família, afirma a doutrina, não é mais baseada em critérios patriarcais ou procriativos. Alguns dizem, família só existe quando o casal procria. Veja, existem casais heterossexuais que não têm filhos, ou porque não querem, ou porque não podem ter filhos. E mesmo assim, evidentemente, eles são também família. Então, o critério não é mais o critério patriarcal ou o critério procriativo. Segundo a doutrina e também a jurisprudência, francamente majoritárias, o que une uma família, o que define a família são os laços de afetividade. Os laços de afetividade. Amigos, foi o que decidiu o STF em 2011, na ação direta de inconstitucionalidade 4277. Nessa ADIM, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu que a união de pessoas do mesmo sexo se equipara à união estável. É uma união homoafetiva, é uma entidade familiar. E casais do mesmo sexo também podem se casar. Também podem se casar. É o que decidiu o Supremo lá em 2011. E vamos falar um pouco mais disso. O STF, portanto, fez essa interpretação da Constituição. Ele podia fazer essa interpretação? Claro que sim. O STF é um importante intérprete da Constituição, até porque o artigo 102 da nossa Constituição afirma que o STF é o guardião da Constituição Federal, portanto, um dos principais intérpretes. Mas não é o único. Não é o único. A interpretação que temos, ou que devemos ter, é uma interpretação democrática, em que todos aqueles para os quais a Constituição é destinada, todos eles são seus intérpretes. Então, portanto, a doutrina, os doutrinadores são importantes intérpretes da Constituição. O judiciário também, mas o povo também é. O povo, todos nós, somos potenciais intérpretes da Constituição. Isso, amigos, é dito no mundo inteiro. Então, por exemplo, na Alemanha, temos um autor chamado Peter Haberle, que defende a chamada Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Nos Estados Unidos também temos uma expressão chamada constitucionalismo democrático, dos autores de Yale, Robert Post e Reva Siegel. Defendem, portanto, o chamado constitucionalismo democrático, que eu também defendo no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional. Todos somos intérpretes da Constituição. E aí, amigos, como o conceito de família é um conceito mais aberto, portanto, cabe a nós, intérpretes da Constituição, identificarmos o que é família. Por exemplo, no meu livro Curso de Direito Constitucional, eu defendo a família multiespécie. A família multiespécie, ou, portanto, é aquela família que não é formada apenas pela espécie humana, que pode integrar a família também aqueles animais domésticos, né? Mas isso é um tema para outra videoaula, né? Então, o conceito de família é dado, portanto, por toda a sociedade e também pelo judiciário. Amigos, alguns vão dizer, mas Flávio, mas não é bem isso que o legislador queria. Lá em 1988, o Constituinte, ele queria definir a família como sendo a união entre homem e mulher. Apenas isso, é o que ele queria. Bem, amigos, veja, na interpretação da Constituição, nós não devemos nos prender à vontade do legislador. No caso, a vontade do Constituinte, lá de 1988. A lei, e isso vale para a Constituição, ela tem uma vida
que se separa da vontade do legislador ou da vontade do constituinte. É como se a lei tivesse vida própria e fosse se adaptando às novidades, às novas realidades da sociedade. Até porque, veja, a Constituição diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não é em virtude do que o legislador queria com essa lei. Não, é a lei. E a lei, portanto, devemos buscar a chamada mens legis, a vontade da lei, e não a mens legislatoris, ou vontade do legislador. Nesse contexto, existe um fenômeno chamado mutação constitucional. Um tema que cai em tudo quanto é prova de constitucional. O que é isso, mutação constitucional? Amigos, mutação constitucional é uma mudança informal da Constituição, uma mudança informal da Constituição, pois não há uma alteração do seu texto constitucional. O texto constitucional não muda. O que muda é a interpretação desse texto. Portanto, ainda que o artigo 226 da Constituição não preveja expressamente a união entre pessoas do mesmo sexo, e de fato não prevê, mas a interpretação que se dá a esse dispositivo pode mudar. E é o que nós chamamos de mutação constitucional. Alguns outros dirão: mas Flávio, mas o casamento homoafetivo ou a união homoafetiva contraria a vontade da maioria da população brasileira, que é majoritariamente cristã. Bem, amigos, de fato, há várias pesquisas acerca desse assunto sobre a aceitação ou não pelo povo brasileiro da união ou do casamento homoafetivo, e os números são parecidos. Segundo algumas das últimas pesquisas, 51% da população brasileira é contra a união homoafetiva, 49% seria a favor. Então, veja, talvez uma pequena maioria, não é, da população brasileira é contra. Daí eu te pergunto, mas esse é o fundamento, portanto, para se proibir a união homoafetiva? Não. Veja, existe uma diferença muito clara entre a atuação do Poder Legislativo, a atuação do Poder Executivo e do Judiciário. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles tentam, na maioria das vezes, eles tentam agir de acordo com a vontade da maioria da população, ou pelo menos daqueles grupos pelos quais eles foram eleitos, não é? Até para atender aos reclames daquela parcela da população que votou naquele político. Todavia, o Judiciário é diferente. Enquanto o Legislativo e Executivo se preocupam com frequência com a vontade das maiorias, o Poder Judiciário, ele deve julgar de acordo com a Constituição, ainda que a sua decisão contrarie a vontade da maioria. É o que nós chamamos de papel contramajoritário do Poder Judiciário. Muitas vezes o Judiciário, para proteger uma determinada minoria, ele acaba contrariando a vontade da maioria. E felizmente que nós temos um poder que exerce esse papel contramajoritário. Porque, como eu afirmo no meu livro, Curso de Direito Constitucional, não podemos confundir a vontade da maioria, que normalmente prevalece numa democracia. Democracia é a vontade da maioria. Todavia, não podemos confundir democracia com a ditadura da maioria. Porque nós, cristãos, somos a maioria do nosso povo, não podemos oprimir aqueles que não são, aqueles que não compartilham dos nossos valores, aqueles que nunca leram a Bíblia e que nem acreditam nela. Então, portanto, a nossa vontade prevalece, mas não pode prevalecer a ponto de suprimir os direitos das minorias. Falando aí em restrições a direitos fundamentais, pode uma lei restringir direitos fundamentais? Pode.
Aliás, todos os direitos fundamentais, eles não são absolutos, então, portanto, podem sofrer restrições. Seja restrições internas, seja restrições externas, por exemplo, feitas pelas leis. Todavia, existe um critério para verificar se essas restrições são constitucionais ou não. O critério mais importante é esse daqui, é o critério da proporcionalidade. Para saber se uma restrição a um direito é constitucional ou não, devemos verificar o critério da proporcionalidade, que tem dois aspectos. Primeiro, a proibição do excesso. Não pode o Estado restringir excessivamente aquele direito fundamental a ponto de suprimi-lo. Então, a restrição não pode ser exagerada, não pode ser excessiva. E o segundo aspecto é a proibição da proteção insuficiente. O Estado não pode se omitir a ponto de desproteger determinados grupos. Não pode desproteger determinadas situações, determinadas minorias. E o que a doutrina francamente majoritária afirma é que uma lei que proíbe o casamento homoafetivo é uma lei que viola o princípio da proporcionalidade. Primeiro, porque estaria restringindo excessivamente o direito individual das pessoas com a orientação homossexual. Seria como dizer para essas pessoas: olha, eu lamento, você nunca poderá constituir uma família. Sinto muito, mas no nosso país não é possível. Veja, você está praticamente suprimindo o direito à família dessas pessoas. Da mesma forma, você está desprotegendo substancialmente essas pessoas e a proteção é um dever do Estado. Então, uma lei que veda, que proíbe o casamento homoafetivo ou a união homoafetiva, viola o princípio da proporcionalidade. E há outros princípios constitucionais também que justificam a inconstitucionalidade de um projeto de lei dessa natureza. O princípio da solidariedade, previsto no artigo 3º da Constituição. O princípio da fraternidade, previsto a partir do preâmbulo da nossa Constituição, que prevê lá uma sociedade fraterna, justa, solidária. O princípio implícito da busca da felicidade. O Supremo já reconheceu esse princípio, estaria implícito na nossa Constituição. Não é que a Constituição, ela assegura que todos serão felizes. Não é isso. Não é o direito de ser feliz, mas o direito de tentar ser feliz, de buscar a sua felicidade. E não pode o Estado suprimir das pessoas essa tentativa. Quando o Estado diz: você é homossexual, não pode constituir uma família, você está impedindo aquela pessoa de tentar ser feliz através de um núcleo familiar. Outro princípio importante, dignidade da pessoa humana. Será que impedir certas pessoas, por conta da sua orientação sexual, proibi-las de constituir uma família, significa tratar o ser humano com dignidade? Bem, significa tratar os heterossexuais com dignidade, mas os homossexuais não. E o princípio da igualdade, veja, todos são iguais perante a lei. Eu sei que a igualdade aplicada no Brasil, segundo a Constituição, é a igualdade material, tratar desigualmente os desiguais. Todavia, as mudanças de tratamento, elas só se justificam quando elas são razoáveis. E nesse caso, tratar a família de forma tão diferente, a depender da orientação sexual, não é nada razoável. Portanto, amigos, veja que há muitos e muitos argumentos que justificam a inconstitucionalidade desses projetos de lei que proíbem o casamento homoafetivo. Não estamos discutindo questão de preferência, você pode preferir uma coisa ou outra. Estamos falando dos princípios constitucionais e das competências constitucionais. Mas eu convidei aqui para o nosso encontro um grande constitucionalista, um querido amigo, doutor em direito constitucional,
professor do curso de mestrado em Direitos Fundamentais da Unifiel, curso do qual eu sou coordenador, autor de vários livros e advogado atuante, o Dr. Paulo Iotti. O Paulo Iotti é, no meu entender, a maior autoridade quando o assunto é o direito e a proteção das famílias homoafetivas. Paulo, explica aí para os nossos assinantes, os nossos inscritos no nosso canal do youtube.com/sigoflávio. Fala um pouquinho para a gente sobre o tema. Olá, eu sou o professor Paulo Iotti e vim falar aqui muito sinteticamente sobre a evidente inconstitucionalidade do projeto de lei que quer proibir o casamento civil homoafetivo, o casamento civil igualitário entre casais do mesmo sexo, com igualdade de direitos relativamente a casais heteroafetivos. Esse projeto viola flagrantemente os princípios da igualdade e da não discriminação, porque esses princípios proíbem diferenciações legais arbitrárias, ou seja, que não são fundamentadas em uma razão lógico-racional que justifique a discriminação pretendida à luz do critério diferenciador erigido. Isso é pacífico no mundo. É arbitrário discriminar casais do mesmo sexo relativamente a casais de sexos opostos. Capacidade procriativa nunca foi critério para o casamento civil de um Estado laico. Casais heteroafetivos estéreis que não podem procriar em razão de relações sexuais entre si nunca foram proibidos de se casar. Então esse argumento cai por terra. Proteção de crianças também não tem pertinência nenhuma aqui, porque inúmeros estudos, inclusive citados pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisões que permitiram a adoção por casais homoafetivos, já provaram que a criança ou adolescente criado por um casal do mesmo sexo não tem nenhum prejuízo na sua formação, socialização, nem nada do que, na verdade, em comparação com crianças ou adolescentes criadas por casais de sexos opostos, heteroafetivos. Então, a proteção da criança também não justifica a discriminação pretendida. E vamos lembrar, como disse o ministro Gilmar Mendes no julgamento de 2011 sobre as uniões homoafetivas, o fato de a Constituição proteger expressamente a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso a gente aprende no primeiro ano de direito. A Constituição, a lei regulamentar a união entre o homem e a mulher, sem falar nada sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, configura uma lacuna, uma falha, um buraco na legislação que é colmatável por interpretação extensiva ou analogia à luz do princípio da igualdade, que é o que o Supremo fez em 2011 e reiterou em julgamento de 2018, 2019, quando disse que uma lei do Distrito Federal que protege a família entre o homem e a mulher tem que ser interpretada por analogia, por força do princípio da igualdade, como protegendo também as famílias homoafetivas. Então, numa linguagem do direito comparado e internacional dos direitos humanos, não há nenhum legítimo fim estatal que justifique a discriminação de casais homoafetivos relativamente aos heteroafetivos. Discriminação que existe, porque o status de casado ou de união estável confere dezenas de direitos ao casal em questão, que não podem ser conferidos nem por contrato ou testamento, porque são normas de ordem pública. E, de qualquer forma, seria discriminatório você exigir que a pessoa contratasse advogado, advogada, gastasse dinheiro, tivesse uma estratégia jurídica complicada para garantir direitos que são automaticamente garantidos a casais heteroafetivos. Essa é uma síntese bem apertada do tema, mas eu espero que já colabore com com os debates. Eu tenho um livro, Manual da Homoafetividade, da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. Entre artigos online, eu tenho o STJ e a União Homoafetiva, sobre a evolução da jurisprudência do STJ sobre o tema, e fico à disposição. Muito obrigado. Eu também convidei para a nossa videoaula mais uma participação especial, agora de um querido amigo, autor de inúmeras obras e professor de Direito, Francisco Sanini, que está escrevendo um artigo, e eu também estou escrevendo com ele um artigo sobre o tema,
em que ele trata de uma expressão muito nova, que é o racismo legislativo. Francisco, meu querido amigo, explica para nós isso que você está escrevendo. Olá, professor Flávio Martins. Que satisfação estar aqui para falar um pouquinho com você e com todos os seus alunos sobre um tema que eu venho escrevendo e que eu reputo que seja de grande relevância para a comunidade jurídica. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direitos Difusos e Coletivos, sou delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor concursado da Academia de Polícia e professor de Legislação Especial Criminal do curso Damásio. Eu venho escrevendo recentemente, Flávio e alunos, sobre o que eu venho chamando de racismo legislativo. Partindo da premissa de que o racismo é marcado por condutas que promovem a segregação dentro da sociedade, condutas que promovem a exclusão, o impedimento do exercício de direitos e liberdades públicas por conta de uma ideologia preconceituosa, nós defendemos que o próprio legislador, não raro, pratica uma espécie de racismo legislativo ao excluir determinados grupos de pessoas da proteção jurídica de alguns institutos, ao não incluir determinadas pessoas dentro do âmbito protetivo das normas legais. É exatamente esta exclusão, infelizmente pautada por ideologias preconceituosas, muitas vezes vinculadas a dogmas religiosos, é essa exclusão que nós definimos e caracterizamos como racismo legislativo. E o projeto de lei que tem a pretensão de impedir o casamento homoafetivo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, projeto de lei que conta aí entre os seus argumentos com citações bíblicas, com argumentos no sentido de que o casamento homoafetivo ele não teria sentido para a sociedade, uma vez que o casal não teria condições de procriar. Me parece que todos esses argumentos, eles acabam escancarando a ideologia preconceituosa que norteia o projeto de lei. E aí, evidentemente, surge o racismo legislativo. E, infelizmente, Flávio e caros alunos e alunas, esse não é o único exemplo de racismo legislativo que nós temos. Eu cito um outro exemplo, que é o artigo 20C da própria lei que combate o racismo, a Lei 7716 de 89. A norma do artigo 20C, recentemente inserida na lei, ela passa a ideia de que pessoas que integram supostas maiorias na sociedade não poderiam ser vítimas de racismo. A lei ela busca criar uma espécie de imunidade para que determinadas pessoas, integrantes de uma minoria, possam praticar racismo contra outras pessoas que fazem parte de uma maioria. A norma do artigo 20C induz ao juiz que, na interpretação da Lei 7716, considere racismo apenas aquelas práticas voltadas, direcionadas contra pessoas que integram grupos minoritários. E é por isso que nós entendemos que essa norma é inconstitucional, assim como o projeto de lei que quer impedir o casamento. Porque nas duas situações nós temos uma violação ao princípio da igualdade e nós temos uma clara violação ao objetivo da Constituição da República, que diz, que prevê que é objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem qualquer espécie de discriminação e preconceito. E essa discriminação e preconceito também se dirige ao nosso legislador, que, movido por ideologias, repito, exclui determinadas pessoas do âmbito protetivo da lei. Se assim agir, o legislador pratica
o que nós chamamos de racismo legislativo. Um grande abraço, Flávio, e todos os seus alunos. Bem, meus amigos e amigas, foi um prazer estar aqui na sua companhia. Inscreva-se no nosso canal e fique atento, porque logo teremos uma nova videoaula. Tchau, tchau!